Vamos falar de pesquisa aqui no Morning Show, gente, porque uma nova pesquisa para a presidência da República foi divulgada pela Genial Quest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos. E no cenário estimulado, nós temos a vantagem de Lula para Bolsonaro no primeiro turno caindo de 16 pontos para 14 pontos percentuais. O pré-candidato do PT aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o atual presidente da República tem 31%. Os dados mostram a polarização entre os dois, já que Ciro Gomes, o terceiro colocado, como vocês estão vendo aí na tela, tem 6% de intenções de voto. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista ficou com 53% contra 34% das intenções do atual presidente da República. Brancos e nulos somaram 9% e indecisos somaram 4%. Essa pesquisa, coloca de novo a imagem na tela para mim. Essa pesquisa, gente, foi registrada no TSE com o registro BR-01763/2022, para caso alguém queira ter mais informações. O Guguinha, quando eu falei antes do intervalo comercial que eu achava que foi a melhor pesquisa que já saiu em 2022 para o Bolsonaro, eu não estava brincando, não. Estou falando sério, na minha humilde opinião. Vou trazer alguns dados aqui para vocês, mais detalhados da pesquisa, além das intenções de voto que me fazem crer isso. Em primeiro lugar, se a gente analisar o Bolsonaro em novembro do ano passado, Bolsonaro tinha 21%, segundo essa pesquisa. Então, se a gente vai pegar novembro do ano passado para agora, Bolsonaro sobe 10 pontos, certo? Então, o que você pode constatar disso? Há um crescimento do presidente da República, ponto. Muito bem, vamos para a segunda parte aqui, em relação à rejeição do presidente da República. Em junho de 2022, essa rejeição era uma rejeição... reprisando aqui. Em novembro de 2021, essa rejeição do presidente da República era de 67%. Hoje ela é de 59%, ou seja, mais uma queda. Tem que ter uma subida de intenção de voto e uma queda na rejeição. Agora, o dado mais importante dessa pesquisa, que eu particularmente acho, a diferença do Bolsonaro para o Lula caiu drasticamente no Nordeste. Por isso que eu falo que é a melhor pesquisa atualmente para o presidente da República. Por quê? Em junho de 2022, Bolsonaro, segundo a Genial Quest, tá, gente? Estou pegando aqui dados da Genial Quest. Em junho, mês passado, Lula tinha 68% das intenções de voto no Nordeste contra 15% de Bolsonaro. Isso dados da Genial Quest. Julho, aparece uma queda drástica, saindo de 68% Lula e caindo para 59%, e Bolsonaro subindo de 15% e chegando a 22%. E, historicamente, a gente sempre soube que o Nordeste teve um peso extremamente relevante nas eleições. Não é? Sempre teve um peso extremamente relevante o Nordeste nas eleições. Então, assim, eu pelo menos interpreto pesquisa eleitoral como curva. Claro. A curva a gente precisa observar. Isso aqui é uma queda muito drástica do Lula no Nordeste. Se você pegar novembro, Nós estamos falando de praticamente 10 pontos, quase. Você está falando de 8 meses. Não. Estou falando de um mês. Não, você comparou novembro com Não, gatão, não. No caso do Nordeste aqui, eu estou trazendo os dados de junho. Eu trouxe em relação à rejeição do ano passado para a gente verificar a curva. No Nordeste, em um mês, o Lula perdeu 9 pontos. Em um mês. Em um mês, 9 pontos no Nordeste, e o Bolsonaro ganhou 7. Isso aí é representativo, gente. Eu acho que é curva. Isso é representativo, mas tem que ver se isso vai se confirmar. Essa pesquisa é muito boa pro Lula ainda. Essa pesquisa Você quer ver um outro dado? Deixa eu só te interromper para trazer um outro dado que eu também acho relevante aqui. É bom que o Guga admitiu agora que o Lula ele fica feliz ou triste dependendo do desempenho do Lula. Gostei do Guga. Isso aqui é um outro dado. Tá correto. Por que eu vou estar com o lencinho? Eu quero que o Bolsonaro, de fato, não vença. Todo mundo sabe disso. Olha só, o Paulo Figueiredo, olha só, em junho de 2022, o Bolsonaro era o culpado
pelo aumento dos preços dos combustíveis para 28%. Esse número caiu para 25%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há uma queda na rejeição e uma ascensão e a força da máquina. Olha, um número que ainda não mudou muito é qual é o principal problema do Brasil. 44% em junho, 44% agora dizem que é a economia. Isso não mudou. Questões sociais aumentou um pouco. O resto se manteve. Petróleo só para 12% é um problema. Mas a economia em si, o que vai decidir essa eleição, óbvio, é a economia. Corrupção, 12% estão preocupados. Essa é a eleição que vai ser decidida por aquele que apresentar uma perspectiva de melhora da economia. O Bolsonaro, com esse pacote kamikaze, com essa campanha mais cara da história, eu acho que ele vai tirar ainda mais pontos. Ele tirou 2 pontos só nessa pesquisa, está dentro da margem de erro. Não era para reeleger o Bolsonaro, o pacote? Essa pesquisa não muda nada. Esse pacote deve levar o Bolsonaro para o segundo turno. O Lula já acredita nisso. Ele já crê que vai ter um segundo turno. Poxa, a Datafolha errou feio, então, hein? O PT acredita já que vai ter um segundo turno por causa desse pacotão, mas nessa pesquisa, nos votos válidos, o Lula tem 53, uma coisa dessa. Então ele ainda ganha, se você só pegar os votos válidos, no primeiro turno nessa pesquisa. Eu acho que as que virão depois de começar a entrar esse dinheiro, essa injeção de dinheiro, Vale Gás, Vale Cozinha, voucher, depois de agosto, a gente vai ter algum efeito disso. Aí o problema é que já vai estar muito em cima da eleição, mas aí a gente vai ter uma noção melhor do quanto o Bolsonaro vai conseguir recuperar com essas medidas. Porque o que vai decidir essa eleição, óbvio, é a economia e a oposição, claro, ajudando o Bolsonaro, dando um salvo-conduto para que ele tenha essa liberdade para gastar, para torrar. Mas essa pesquisa não é boa para o Bolsonaro. Ela não é boa para o Bolsonaro. E ela mostra um sinal de que ele pode ser uma tendência. A gente vai ver nas próximas, que ele pode estar subindo. Eu acho que vai ser uma tendência, a minha opinião pessoal, que ele vai recuperar. Guga, a principal força do PT é no Nordeste. Quando o PT despenca 9 pontos... Tem mais outras pesquisas. Eu não estou falando de uma queda dentro da margem de erro. Eu estou falando de um... Mas, Paulo, a gente precisa uma queda de quase 10%. Segundo o Datafolha, 99% do povo nordestino está confirmar outras pesquisas. Você não vai me falar que você não acredita em pesquisa agora, o Guga. Só me falta essa, meu. Aí eu peço aposentadoria, meu. Eu estou te dizendo que eu acredito, tanto que eu estou falando de outras pesquisas. A gente tem que ver o que é a tendência. Tem várias pesquisas. A tendência é o que todas as pesquisas apontam durante um tempo. Você não pode pegar uma única pesquisa e achar que é o retrato. Tem que pegar a Datafolha, né? Várias pesquisas apontam isso. Aí faz sentido. É assim que analisam, não sou eu. Você não pode pegar uma única pesquisa. Se as próximas pesquisas, e eu acho que vai acontecer, mostrarem que ele está recuperando no Nordeste, isso é visto como uma tendência. Não é só um retrato de um único momento e não é só uma única pesquisa. Aí, sim, é um sinal de recuperação que os cientistas políticos, os marqueteiros, passam a considerar mais. Agora, só uma informação, voltando no tema anterior, para fechar. O Paulo ele usou uma delação do Palocci. Ele deu um Google e falou, olha o que o Palocci falou dos banqueiros. Se ele desse 2 Googles, ele ia ver que a Polícia Federal considerou que essa delação foi uma invenção do Palocci e enterrou essa delação em 2020. Ele só leu uma notícia de 2019, mas só para complementar. Essa delação que ele usou como argumento para pôr em dúvida os empresários que se reuniram com o PT e que a mídia inteira já apurou, foi uma reunião para debater assuntos do Brasil, não teve nada de escondidinho ali. É muita gente, é fácil vazar. Ele quis pôr em dúvida com uma delação que foi considerada pela PF uma invenção. Posso falar uma coisa para vocês que está dentro de mim? Eu preciso falar isso. Sabe qual que é o pior mal para o Brasil? Não é Lula, Bolsonaro, não é... Escolhe qualquer um. O pior mal do Brasil chama-se reeleição. Também. Esse é o pior mal do Brasil. Também. Porque os caras, eles constroem tudo pensando na eleição. Neles. Seja de esquerda, de direita. Essa é a porcaria. A gente sempre está o tempo inteiro olhando a questão eleitoral. Mas aí você é contra a reeleição legislativa, executiva? Eu acho que reeleição é um mal, para 5 anos. Reeleição é um mal para o país. Eu acho, pelo menos. Acho que a gente não consegue, como país, tá? Eu estou pensando como nação. Acho que a gente não consegue avançar. Não muda nada, Paulo. Muda sim, muda. Em algum grau muda. Em algum grau muda. Porque você vai querer fazer o seu próximo candidato de fato. Eu não quero nem entrar muito nisso aqui, mas não muda nada. Mas muda. Sobre as pesquisas propriamente ditas, Paulo, só queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, você fez uma análise correta. Aliás, o Guga falou corretamente também, que a única utilidade de você analisar as pesquisas é
em tendência, você analisar a tendência delas dentro delas mesmas. Porque com todo o viés que os institutos têm, e alguns institutos têm viés por problemas técnicos. E cai... Eu acho que o microfone do Paulinho... caiu o teu áudio, Paulo. Acho que o microfone do Paulinho caiu. Vou passar para a Azul e em seguida eu volto com o Paulo. Poxa, eu queria iniciar meu comentário e fazer uma pergunta para o Paulo. Se essa diferença, caiu, né, a diferença agora entre o Lula e o Bolsonaro, surpreendia ele, porque a mim não surpreende. E não é porque eu acredito, o Paulo vai falar, agora acredito em pesquisa, porque favorece seu... O Guga não acredita e você acredita. Não, você pode pegar meus comentários anteriores, onde eu sempre falei que vai se aproximando da eleição, essa diferença começa a cair e a verdade começa a aparecer. É simplesmente isso. A verdade está aparecendo. Essa diferença que as pesquisas apontavam, principalmente a mentirosa Datafolha, que faz o povo de palhaço, acha que o brasileiro é palhaço, que é retardado, né, e não entende das coisas, que colocava o Lula já vencedor no primeiro turno. Né? Não tem como prever uma coisa como essa. As coisas mudam muito rápido, faltam meses ainda da eleição. Então, faltando alguns meses, mas já está se aproximando, então eles têm que começar a diminuir aí para quê? Para quando chegar no finalmente, não ficarem como as mentirosas da história. Essas pesquisas, elas sim podem mostrar aí um cenário que pode mudar, sim, de fato pode mostrar, né? Não com tanta diferença assim. Mas eu tendo mais a acreditar que é mais para influenciar no voto das pessoas, no voto do povo mesmo. Né? Hoje as pesquisas elas servem para isso, para fazer campanha para um determinado candidato. E não só a eleição de 2018 mostra isso, como outras anteriores. Elas sempre, né, erram para o lado da esquerda, uma coisa muito engraçada, nunca para o lado da direita. E o Guga falou uma coisa muito certa, que esse ano, uma coisa que vai determinar muito, né, o rumo da eleição é a economia, sim, de fato. O Bolsonaro agora, com o tempo de TV, né, se colocando como candidato oficialmente, não como pré-candidato, né, que ainda são os pré-candidatos, ele vai conseguir falar, né, colocar as cartas na mesa e falar todos os feitos do governo, falar sobre os auxílios, falar sobre o trabalho, né, do Ministério da Economia durante a pandemia, a condução, né, tudo que o governo está fazendo, como o desempenho, né, da economia, como a economia o desempenho da economia nesses últimos meses antes da eleição. Isso sim, com certeza vai ter um peso aí na eleição. Mas é inegável que o nordestino hoje acordou e viu que o Lula, ele destruía para ir lá e dar uma migalha e falar, estou te ajudando. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, de fato, foi lá, terminou obras inacabadas pelos petistas, levou, de fato, água ao Nordeste. Então, você vê que as pessoas estão se informando melhor. A desinformação não está reinando tanto. E a gente deve isso ao quê? Aos veículos de comunicação independentes, né? Esses veículos de comunicação que o Supremo Tribunal Federal tenta, né, calar a boca a todo instante, que traz essa informação. Enquanto a grande mídia fica desinformando, esses veículos independentes vêm e trazem a informação. E também o grande alcance que o presidente tem nas redes, né? É o político brasileiro com mais seguidores no Brasil e um dos que mais tem seguidor e engajamento no mundo. Então, com essas redes sociais, o Bolsonaro consegue, de fato, colocar aí o que ele vem fazendo no seu governo e desmentir várias falácias, não apenas da mídia, mas também do judiciário brasileiro. Muito bem. Paulinho, agora sim, restabelecido. Vamos lá, eu queria falar sobre... Você e o Guga fez um comentário correto sobre tendência de pesquisa, que a única validade para a gente analisar a pesquisa é tendência, porque os institutos têm os seus viés, e esses viés podem ser metodológicos, problemas metodológicos, ou podem ser conflitos de interesse. Né? Eu sempre chamo a atenção aqui, por exemplo, que as pesquisas do Datafolha, se você for no agregado, qualquer agregador de pesquisa desses, você vai ver que as pesquisas do Datafolha mostram no gráfico. Você vai ver as pesquisas do Datafolha estão sempre fora das próprias margens, ela colocando sempre o Bolsonaro mais baixo e o Lula mais alto, dentre todas as pesquisas, dentre todas. Vocês podem olhar isso de forma consistente nos gráficos. Agora, todos os institutos dentro do seu viés metodológico, quando você tem um aumento da tendência do candidato,
essa tendência de crescimento, ela fica refletida nas pesquisas, sim. Você não consegue enxergar a fotografia do absoluto, mas numa mudança muito grande, como você viu uma mudança dessa de 9 pontos dentro de um lugar, você consegue enxergar que há uma tendência. Você não sabe numericamente quanto o candidato está, mas você sabe se ele está subindo ou descendo. Porque numericamente, você tem que decidir qual pesquisa você vai acreditar. Se você vai acreditar, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, na pesquisa da Futura, que o Lula tem 39, Bolsonaro 38, ou seja, a diferença entre os dois é de 1 ponto, ou se você vai acreditar na pesquisa do Datafolha, que a diferença dos dois é de 20 pontos, sei lá, 19 pontos. Então, assim, 1 ou 19, os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. E aí você pode escolher qual é a pesquisa da sua preferência. Agora, o que dá para olhar no gráfico, e isso é inconteste, que se você pegar o próprio agregador de pesquisa, ele bota um monte de pesquisa no gráfico. É você olhar como nas próprias pesquisas o sinal é de afunilamento. O sinal é de afunilamento. Os dois candidatos estão se aproximando. As bolinhas estão ficando no mapa cada vez mais próximas. E isso pode significar, sim, que o Bolsonaro está subindo e o Lula está caindo. Agora, eu também vou... hoje estou concordando pra caramba com o Guga, para ele ficar feliz. Eu também vou concordar... que a economia é um fator fundamental. Sim, e você tem que levar em consideração que o que está acontecendo. O que está acontecendo na economia atualmente? O desemprego voltou a um dígito e está caindo mês após mês com recorde em geração de emprego. O Brasil voltou a crescer. Você tem um crescimento econômico bastante relevante no Brasil, principalmente comparado com o restante do mundo. E a inflação começou a mostrar sinais, primeiro no Brasil, antes do que no resto do mundo, começou a mostrar sinais de que está diminuindo. Então, neste cenário, ele é muito positivo. Se a análise do Guga está correta, de que, e eu acho que está, que a economia faz, a frase até do James Carville, que eu citei aqui outro dia, Guga, que é a economia, estúpido, né? Diz eleição é a economia. Se a economia tem, e de fato tem, um fator tão preponderante na eleição, a melhora do cenário econômico brasileiro, e parece estar melhorando até outubro, ela é muito boa para o Bolsonaro. Outra coisa que está começando a desaparecer... Outra coisa que está começando a desaparecer da cabeça do eleitorado é aquela época de Covid, que foi uma época muito ruim para o Brasil. Então, você começa a ter um cenário de mais esperança. E, se de fato esse pacote de bondades, que eu já me manifestei aqui parcialmente contra ele, que o Congresso está aprovando, quando ele entrar em ação, principalmente junto ao eleitorado que nas rendas mais baixas, ele vai ter um impacto positivo para o Bolsonaro, sim. Então, não é uma questão só de se vai ter segundo turno, que eu acho que é indiscutível. A questão é que eu acho, e fico projetando, que esta eleição será apertada, o resultado vai ser decidido, como a gente brinca no jargão do jockey, no Photoshop. Vai ser ali cabeça com cabeça.